Nesta quarta-feira, dia 24 de julho, estreou na Netflix um documentário muito interessante que está falando sobre um tema aí que está bem em voga aqui no Brasil, principalmente, sobre hackers. O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, todo esse pessoal aí manja dessa história de hacker, né, como a gente já sabe, mas tem um caso muito rumoroso que aconteceu lá nos Estados Unidos e que envolve o Facebook. Para quem não se lembra, foi aí a Cambridge Analytica que captou cerca de 87 milhões de dados pessoais de usuários do Facebook, e o próprio Facebook foi acusado de negligência nesse caso. Então esse filme, Privacidade Hackeada, que está estreando hoje na Netflix, fala sobre isso e mostra como que tudo isso acabou acontecendo. Se você quiser saber então sobre esse documentário, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar aí no sininho para que você possa receber as notificações dos nossos novos vídeos, tá? Então, a grande questão que mostra nesse documentário é justamente aquela que norteia todas as pessoas hoje em dia quando vai se usar aí um aplicativo novo ou entrar numa rede social. O que essas empresas, né, fazem com nossos dados, com tudo aquilo que a gente entrega para eles. Nesse caso da empresa Cambridge Analytica, aconteceu que o próprio Mark Zuckerberg precisou depor no Congresso americano por conta da negligência do Facebook no que diz respeito à segurança dos dados das pessoas. Porque essa empresa conseguiu hackear, de certa forma, conseguiu pegar esses dados de 87 milhões de pessoas para poder usar aí para outros fins que não aqueles que o próprio Facebook diz que seria, que é só para poder ter um controle ali de quem entra, ter um controle social. Mas, neste caso, acabou ocorrendo um crime e isso virou um grande debate, né? Se tornou um grande debate aí, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, no Reino Unido, na Índia, onde todos esses países, né, tiveram aí dados hackeados e usados pela empresa sem autorização dos seus usuários. Então no documentário a gente acompanha desde o começo todo o imbróglio, né, que aconteceu com a Cambridge Analytica. A gente tem ali os delatores que trabalharam para essa empresa e falaram sobre o assunto nesse documentário e também no Congresso americano, deram depoimentos mostrando como era o modus operandi da empresa para conseguir os dados e como eles utilizavam esses dados, que foram até usados na campanha do Trump para a presidência dos Estados Unidos. Teve aí várias complicações que foram mostradas nesse documentário com muita competência. É um documentário de aproximadamente 2 horas e que mostra desde o começo dessa história, quando a Cambridge pegou esses dados do Facebook, até o depoimento do Mark Zuckerberg, que aconteceu em 2018 lá no Congresso americano, e também o que aconteceu depois disso, né? Porque o caso foi tão rumoroso e ele acabou se tornando um grande atrativo, né, para jogar luz em cima desse problema do uso de dados pessoais das pessoas nas redes sociais e nos aplicativos, que agora, depois disso, aconteceu que todas as redes sociais, Twitter, Instagram e etc., começaram a se preocupar mais com a questão da segurança dos dados. A melhor parte desse documentário é que ele é bem didático, mesmo usando assim assuntos complicados, né, como se trata desse hackeamento, falando sobre como que essas pessoas conseguiram acessar esses dados. É um caminho muito intrincado, de certa forma. Eles conseguiram mostrar isso de uma forma extremamente didática e que ninguém se perde quando está assistindo. Mesmo uma pessoa leiga consegue entender bem como que as coisas aconteceram. Eu, por exemplo, sou bem leigo nesse assunto, né? Não entendo nada sobre hackeamento ou qualquer coisa do gênero, mas eu entendi o caminho político que esses dados fizeram, como eles saíram do Facebook, foram parar nas mãos de pessoas que utilizaram esses dados para manipular a opinião pública, por exemplo, vender esses dados para outras empresas que usam para fazer venda, para vender produtos, etc e tal. Então é muito fácil de entender. Os dois diretores desse documentário, as duas diretoras no caso, fizeram um trabalho excelente no que diz respeito a mostrar como que os nossos dados hoje em dia correm perigo, porque em todo lugar a gente usa esses dados que a gente tem, CPF, RG, e-mail, para poder acessar essas redes sociais. Um dos últimos casos que aconteceram recentemente foi daquele aplicativo FaceApp, que as pessoas usavam aí algumas semanas atrás para poder envelhecer, né? Aquele aplicativo de edição de foto para envelhecer as pessoas e tal. Tava todo mundo se divertindo, virou uma febre, virou aí um viral, mas no fim das contas descobriram que era um aplicativo russo que poderia estar usando esses dados que a gente dava para eles, para que eles usassem em outras
muitas coisas sem a nossa autorização. Então aí já entrou Procon no caso, lá nos Estados Unidos o aplicativo até chegou a ser cogitado, ser proibido, está sendo processado também, estão investigando. Então isso só mostra que aquilo que é dito no documentário é bem verdade, porque a gente às vezes coloca os nossos dados pessoais em risco por conta de uma modinha, por conta de uma rede social, enfim. O que o filme tem de melhor, então, nesse sentido, são os depoimentos das pessoas que trabalharam na Cambridge Analytica, né, como por exemplo Brittany Kaiser, que foi ali uma das ex-gerentes dessa empresa e detalhou, ela se tornou uma delatora nos Estados Unidos, ela detalhou exatamente como que eles conseguiram esses dados e quais foram os usos que a Cambridge Analytica deu para esses dados que pertencem a nós, né? Que são os nossos dados pessoais e que foram usados sem nenhuma autorização por essa empresa para outros fins. Aí você pode imaginar quantas outras pessoas fazem isso, né? Quantas outras pessoas conseguiram acesso, hackers, ou até mesmo gente que vende de dentro dessas empresas ou dentro da organização desses aplicativos, vendem os dados para outras empresas usarem da forma que quiser. Até outro dia, eu e o Lucas, a gente estava conversando, a gente estava falando sobre o fato de toda vez que a gente fala sobre um assunto, né, aqui conversando entre nós, aparece alguma propaganda no Facebook falando sobre ele. E é bem estranho mesmo como que esses algoritmos funcionam. Qual é a forma com que eles conseguem chegar nessas nossas preferências, chegar aí até a gente. Isso tudo com certeza se trata de questões de uso desses dados e é muito perigoso, é uma coisa que faz com que a gente pense e repense sobre isso e, enfim, o documentário serve aí como um alerta para que a gente pare e pense que a gente está dando de graça todas as nossas informações pessoais para essas pessoas cujo a idoneidade a gente não consegue atestar. Fica aí o alerta, esse é um documentário essencial, um documentário obrigatório para quem gosta de saber sobre esses assuntos, é um documentário também que envolve questões políticas, envolve aí a questão da segurança da informação na internet e para quem aí gosta de formular certas teorias a respeito de como a internet tomou conta da nossa vida hoje em dia, também é um documentário que pode ajudar bastante aí. Por isso, por conta dessa temática toda que a gente explicou aqui, esse documentário recebe da gente aqui nada menos do que a nota 10. Vale muito a pena assistir, é um documentário que deixa a gente de orelha em pé quando acaba, a gente fica realmente receoso de usar a internet de qualquer jeito, né? Porque a maioria dos sites hoje pede e-mail, tem alguns até que estão pedindo documentos aí, comprovação do documento, foto, etc e tal. Tudo isso acaba se tornando uma coisa perigosa porque a gente realmente não sabe para onde isso vai, aonde isso vai parar. De qualquer forma, então, é um documentário que serve como alerta para que a gente possa aí tomar mais cuidado com o uso dessas redes sociais, desses aplicativos, enfim. Vamos por hoje é isso então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí seus comentários também. E a gente se vê aqui no canal 5 Tons pra gente falar de filme, série, falar aí sobre entretenimento. Um abraço pra você e até logo.